Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor e ver o que o Senhor quer falar hoje conosco. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Graças a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Glória ao Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 1, 2 e 3. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Amém? Ô Gui, faz o favor de trazer meu óculos que eu esqueci. Glória a Jesus. Vamos fazer mais uma oração e pedir para o Espírito Santo falar conosco? Graças a Deus. Querido Jesus, mais uma vez eu te dou graças porque estamos aqui. Obrigada, Senhor. Te agradeço e em nome de Jesus, eu peço a tua direção sobre esta palavra. Eu peço a tua direção, Senhor, sobre a minha vida. Que não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim. Querido Salvador, vem nos alimentar com a tua palavra. Vem nos fortalecer e nos preparar para nos encontrar contigo. Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Hoje eu resolvi falar para vocês sobre um assunto que eu nunca falo, né? Arrebatamento. Eu nunca falo desse assunto, né, irmãos? É só o que eu falo. Mas vou falar de novo, porque está perto. Então veja só, nós lemos aqui que a vinda do Senhor é certa e repentina. O que quer dizer isso? Vai acontecer, de certeza, vai acontecer. Mesmo algumas pessoas não acreditando, Deus não depende que o ser humano acredite na sua palavra para que ela se cumpra. A palavra de Deus vai se cumprir. Como Ele falou, muita coisa já se cumpriu e o que ainda não se cumpriu vai se cumprir. Amém? Então Deus não depende que o ser humano acredite para que as coisas aconteçam. E a palavra do Senhor então nos diz que é certa e repentina, quer dizer a qualquer momento. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. E esse a qualquer momento, irmãos, muitas vezes, quem sabe de tanto que você já me ouviu falar sobre o arrebatamento, ou de tantas outras mensagens que você tenha ouvido de outros pastores que também falam sobre arrebatamento, quem sabe você tenha se acostumado com a ideia e está levando assim meio que, vai acontecer, mas vai demorar. Não vai demorar. A Bíblia diz que é repentina. E aqui nós lemos o seguinte, no versículo 2.
Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quer dizer, sem aviso. Um ladrão não avisa quando ele vai assaltar, quando ele vai roubar alguma casa. Então o arrebatamento vai ser assim, de repente, sem aviso. Porque você pode dizer, mas como, pastora, tantos sinais, e você mesmo fala que tudo o que está acontecendo são sinais da volta de Jesus? Sim, são sinais da volta de Jesus. Mas quando nós falamos em volta de Jesus, nós estamos nos referindo não somente ao arrebatamento, mas à sua segunda vinda. Então os sinais que estão acontecendo é relacionado à segunda vinda de Jesus, não ao arrebatamento, porque o arrebatamento não precisa de aviso, ele vai acontecer a qualquer momento e não precisa de sinais. Então o arrebatamento vai acontecer, isso é certo. E aqui a palavra de Deus também, Deus usou o apóstolo Paulo para falar: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Então veja só, o Senhor disse que ninguém sabe o dia que vai acontecer, nem o momento. Mas o tempo e as épocas é possível para nós conhecermos, por causa de tudo que está acontecendo no mundo. Então, se você olhar as coisas que estão acontecendo no mundo, você vai entender que está próximo. Amém? E hoje eu quero te falar então a respeito do dia do arrebatamento. E não só do dia do arrebatamento, mas eu quero te falar a respeito dos dias que fala na Bíblia. Como assim? Porque às vezes você lê a tua Bíblia e você encontra lá dia de Cristo, dia do Senhor, dia de Deus, dia do homem. Então às vezes você fica pensando, tá, mas não é a mesma coisa? Então eu quero te explicar isso aqui hoje, a respeito desses dias, porque o dia e a hora não nos é dado conhecer, mas os tempos e a época, sim. Deus permite que a gente entenda e se prepare. Então é o que está acontecendo. Mas esses dias aqui que a Bíblia fala, muitas vezes causa então uma certa confusão na mente, porque uma hora é dia de Cristo, outra hora é dia do Senhor, outra hora é dia de Deus. Então como que é isso? Então nós vamos aprender hoje. E primeiro então eu quero te falar a respeito do dia do homem. Que dia do homem é esse? Como assim dia do homem? 1 Coríntios 4:3. Nos diz o seguinte. Alguém já ficou em dúvida sobre esse assunto quando leu assim, dia do homem, dia do Senhor, dia de Jesus, dia de Deus? Alguém já tinha se atinado para isso? O irmão já? Amém. Então, vamos tirar essa dúvida hoje, né? E se você não tinha dúvida, já aprende antes de ter a dúvida. Então, 1 Coríntios 4:3 diz o seguinte: todavia a mim, muito pouco se me há de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. O que esse versículo aqui está nos dizendo? O apóstolo Paulo novamente falando que ele seria pouco, a mim muito pouco se me dá de ser julgado. Por vós ou por tribunal humano. Aqui nós não vamos entrar na história do apóstolo Paulo, mas eu quero só me deter aqui ao assunto de tribunal humano. Esse tribunal humano que fala aqui é o tempo do homem sobre a terra. Então, o homem julga os outros, condena os outros. Por quê?
porque está no seu tempo. Nós estamos vivendo o tempo da graça, mas esse tempo da graça, ele está incluído ou embutido, podemos dizer assim, dentro da história da humanidade. Então, a história da humanidade, desde o momento que Adão pecou, e foi o que ele falou para Deus foi praticamente isso. Ele não usou essas palavras, mas foi isso que ele fez. Quando ele pecou, ele escolheu pecar, ele estava dizendo para Deus: eu não dependo mais de você. Agora eu vou tomar as minhas decisões. Eu vou fazer as minhas coisas. Eu quero fazer aquilo que eu decidir. Então foi isso que aconteceu com toda a raça humana a partir do pecado de Adão. O homem decidiu viver sem a direção de Deus. É claro que quando a gente se converte, aí é diferente, né? Aí nós temos que nos submeter a Deus, ou seja, Senhor, manda que eu obedeço. Mas o ser humano, em toda a história da humanidade, então ele virou as costas para Deus. Então é o tempo do homem, porque o homem está fazendo o que quer. E nesse fazendo o que quer, ele julga, como nós lemos aqui que Paulo falou que ele não ia ser julgado, né, por tribunal humano. Então esse tribunal humano estava, em outras palavras, referindo-se ao dia do homem, ou seja, o tempo da história do homem na humanidade. Então é o dia do homem. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Olha só. Desculpe. Aí nós temos o dia de Cristo. O que é esse dia de Cristo? Filipenses, capítulo 1. Versículo 6. Até o versículo 10. Diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E vocês observem, irmãos, que o dia de Cristo Jesus está escrito com letra maiúscula, a palavra dia. Tá? Então é porque é um dia importante. É um tempo importante, porque a palavra dia na Bíblia, às vezes pode estar se referindo a um dia de 24 horas, ou a um dia, um período de um mês, um ano, depende do contexto, do que está escrito. Então a palavra dia aqui está se referindo a muitas coisas que vão acontecer quando o Senhor Jesus se revelar, tá? Então, olha só, vou continuar lendo, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração para que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O que significa isso? O que é então o dia de Cristo? O dia de Cristo, meus irmãos, ele diz respeito ao tempo de 7 anos, tá? Nos quais a igreja vai estar no céu. Então o dia de Cristo, ele abrange o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo
e as bodas do Cordeiro. Certo? Olha só, dia de Cristo diz respeito aos 7 anos. O que é isso? Acontece o arrebatamento, Jesus vem buscar os seus. Então Jesus se revelou para quem? Para os salvos. O mundo nessa hora não vai ver Jesus, mas ele vai se revelar para nós, os salvos. Então acontece o arrebatamento, depois do arrebatamento vai ter alguns eventos que vão estar acontecendo, tanto no céu quanto na terra. Na terra, já falei muitas vezes para vocês já sabem que vai estar acontecendo os 7 anos de tribulação e da grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Então veja só. Enquanto está acontecendo aqui na terra a grande tribulação, para quem não foi arrebatado, para quem não é salvo, vai estar no céu acontecendo algumas coisas que fazem parte desse dia de Cristo. Dia de Cristo. E a igreja vai estar participando com o Senhor. A igreja, eu digo, os salvos, os que forem arrebatados. Amém? Então, o que vai acontecer depois que nós subirmos? Porque, às vezes, as pessoas dizem, a pastora fala tanto de arrebatamento, mas e depois que nós subir, para onde é que nós vamos? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar só flutuando e tal? Não, não é isso. Então, acontecendo o arrebatamento, que é o início do dia de Cristo, nós vamos estar com o Senhor, enquanto na terra está a tribulação, e daí nós vamos participar do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo, também já ensinei várias vezes para vocês, que é onde cada um que foi arrebatado, cada salvo então que foi arrebatado, vai estar se apresentando diretamente ao Senhor Jesus. Tá? Na frente de Jesus. Pessoalmente. Imagine só. Hoje a gente imagina como será que é o rosto de Jesus, como que é ver tanta glória, como que vai ser no céu. Nesse momento aqui nós vamos saber, porque nós vamos estar face a face com Jesus. E não pense você que você vai ter condições de ficar escondidinho lá atrás de uma coluna do céu, num cantinho lá debaixo da mesa das bodas do Cordeiro. Não tem essa. Diante do Senhor, cada um de nós vai se apresentar. Então vai chegar o meu momento onde eu vou estar diretamente na frente de Jesus. Você também. Então de Deus, de Jesus, não adianta a pessoa querer fugir. Porque ou vai se apresentar no tribunal de Cristo, ou vai se apresentar no juízo do trono branco. Aí é bem pior, né? Então nós vamos logo em seguida ao arrebatamento. É claro que a gente vai ver muita glória, muita coisa linda, tudo que Jesus preparou para nós no céu. Nós vamos ver nesse momento. Mas em seguida o que vai acontecer então é o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo faz parte do dia de Cristo. Quero que você guarde bem isso. Onde cada um de nós vai prestar contas do que fizemos nessa vida. Como assim, pastora? Aquele que fizer alguma coisa que não seja para a glória de Deus, não vai ter recompensa. Então assim, mas se está salvo já está bom, está no céu. Não, não está bom. É bom estar no céu? É. Mas se você for para o céu e não tiver nenhuma recompensa, você vai sair da presença de Jesus envergonhado. Porque ali, veja só, as pessoas muitas vezes são enganadas, né? Se eu quiser enganar alguém, eu posso enganar. Mas Jesus eu não engano, você não engana. Então, no julgamento do tribunal de Cristo, para ver as nossas obras, olhe bem o detalhe, nós não somos salvos pelas obras,
Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Jesus, pela fé em Jesus e no seu sacrifício. Nós não somos salvos pelas obras. Mas as nossas obras têm que ser boas porque nós somos de Jesus. Então, sendo de Jesus, nós temos que ter boas obras. E essas boas obras, então, é que vão nos dar a recompensa nesse dia. Se as nossas obras, como cristão, não forem boas, não foram feitas para a glória de Deus, nós não vamos ter nenhum prêmio. E imagine só, a pessoa se apresentando diante de Jesus, as obras dela se queimando, porque vão se queimar aquelas obras que não vão ter recompensa, como o apóstolo Paulo falou, da palha, do feno e da madeira, que vai se queimar, né? Que não foi feito para a glória de Deus, vai queimar. Então, quer dizer, não vai ter prêmio, não vai ter recompensa. Aí você sai da presença de Jesus e vai lá para o cantinho do céu, envergonhado? Ah, pastora, mas no céu tudo é alegria. Tudo é alegria. Mas com um detalhe. Nós temos que buscar recompensa para quando nós estarmos na presença de Jesus, Ele olhar para nós e dizer: que bom, meu filho, que bom, minha filha. Esse é o teu prêmio. O que será que nós vamos ganhar? O que você vai ganhar? Como tem sido a tua vida? Tudo que você faz para a glória de Deus tem recompensa. Pode ser dar um copo de água fria para alguém lá na rua. Se você der no nome de Jesus, essa recompensa você vai ter no tribunal de Cristo. Se você der um prato de comida para alguém, mas não para se aparecer, der para a glória de Deus, você vai ter recompensa. Porque Deus não vai deixar passar nada, nem que foi bom, nem que foi mal. Então, aquele que fizer para a glória de Deus vai ter recompensa. Vamos dizer assim que uma pessoa aceita trabalhar na igreja, mas ela faz porque ela acha bonito. Só porque está ali, então os outros estão vendo, eu estou fazendo, eu estou trabalhando na igreja. Mas não está fazendo para Deus? Era melhor que nem tivesse assumido cargo nenhum. Por quê? Porque não vai ter prêmio, não vai ter recompensa. Quem faz de má vontade a obra de Deus, não está fazendo para a glória de Deus, então não vai ter recompensa. Então o tribunal de Cristo é para nos dar a recompensa pelo que nós vamos fazer, aqui nessa terra. Tudo que nós fizermos aqui. Amém, irmãos? Depois do tribunal de Cristo, então, vai vir as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Ó, isso tudo em 7 anos. Então imagine só, o tribunal de Cristo, a Bíblia não nos informa quanto tempo vai demorar. Mas se cada salvo vai se apresentar individualmente perante o Senhor, nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo que a gente marca em relógio. É um tempo único, mas vai demorar algum tempo, né? Então em 7 anos vai acontecer tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. É claro que esses 7 anos, para quem estiver lá, e em nome de Jesus nós vamos estar, amém? Vai ser assim um momento maravilhoso, que nós não vamos ver passar esses 7 anos. Enquanto que aqui na terra as pessoas estão sofrendo, e um dia para passar aqui na terra vai demorar uma eternidade, porque vai ser muito sofrimento. Né? Vão ser 7 anos, mas vai demorar a passar porque a pessoa está sofrendo. Então nós vamos estar no tribunal de Cristo. Vai ser bom, mas nós temos que buscar fazer coisas aqui para a glória de Deus, para nós termos recompensa lá. E depois então participarmos das bodas do Cordeiro. O que é isso? A festa de casamento do Senhor Jesus com a sua noiva, a sua igreja. Então esses acontecimentos aqui, arrebatamento, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, fazem parte do dia de Cristo. Dia do homem é o tempo do homem na história da humanidade. Tudo que o homem faz que acha certo, que se acha o máximo, que machuca os outros, que ofende os outros, julga os outros, condena os outros, é tempo do homem. Mas o dia de Cristo vai chegar.
E aí então, essas 3 coisas vão acontecer: arrebatamento, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. E eu quero falar de novo para você então, mais um pouquinho a respeito do arrebatamento, que é a próxima coisa que vai acontecer. Então, quem é que vai ser arrebatado? Quem que vai subir? A palavra de Deus nos fala isso. Eu não vou estar lendo agora os versículos, só vou citar, porque senão vai ficar muito longa a mensagem. Mas veja só, a palavra de Deus nos diz que os feiticeiros, os ocultistas, os espiritualistas, os adivinhos, os macumbeiros, os necromantes, não vão ser arrebatados. Ou seja, não vão entrar no reino do céu. Se não vão entrar no reino do céu, muito menos ser arrebatado. Aí você pode dizer assim: ah, pastora, mas então eu vou passar nesse teste, eu vou ser arrebatado, porque eu não sou feiticeira, eu não sou ocultista, eu não sou espiritualista, eu não sou adivinho, eu não sou macumbeiro, eu não sou necromante. Nós podemos não ser, mas às vezes as pessoas agem como tal, né? Eu já falei aqui há algum tempo, faz um tempinho já, que eu estava explicando sobre feitiçaria, que eu falei o seguinte: a feitiçaria, hoje ela engloba, hoje não, sempre foi assim, mas eu estou dizendo a minha explicação, ela engloba coisas que às vezes a gente não pensa que está fazendo errado. Por exemplo, uma pessoa que se acha salvo, mas que ainda não conseguiu largar os vícios. Ah, pastora, mas aí é diferente. Não, porque a palavra feitiçaria, ela significa droga. Então, assim, os drogados, né? Os drogados, sem saber, são feiticeiros. Por quê? Porque a droga, ela é usada, né, para alucinar, para transtornar a pessoa. E os feiticeiros de antigamente, principalmente dos tempos bíblicos, hoje também, mas vou usar os tempos bíblicos, eles usavam drogas para praticar a sua feitiçaria. Então eles usavam substâncias alucinógenas, todo esse tipo de coisa, que hoje a pessoa usa como uma droga para se divertir. Que de diversão não tem nada, né? Mas usa. Até esses tempos eu falei para o irmão, sem saber, você era feiticeiro quando você era drogado. E não só o irmão, todos que usam isso, né? Então olha a seriedade da coisa. Mas às vezes tem pessoas dentro da igreja, ah, pastor, mas eu não me drogo, eu não uso cocaína, eu não uso crack, eu não... Mas espera lá, você já largou o teu vício do cigarro? Também é uma droga. Você já largou a cervejinha? Faz bem para o corpo? Não faz, então é uma droga. E uma coisa que eu estava observando, essa semana, inclusive, eu estava pensando sobre isso. Se a droga é realmente e é tão ruim assim, já notaram, irmãos, que às vezes a gente tem o costume de dizer, mas que droga? Já pensou nisso? Seja sincero aí, quem é que fala isso de vez em quando? Mas que droga, mas que coisa que não dá certo. Gente, a palavra droga é feitiçaria. Então você está dizendo, mas que feitiço? Cuidado com as palavras. Nós todos. Porque nós todos temos esse costume muitas vezes, né? Mas então a palavra de Deus nos diz que esses aqui não vão ser arrebatados. Eu falei aqui do feiticeiro só porque tem muita gente que acha que feiticeiro é só quem vai lá, faz macumba, faz qualquer outro tipo de coisa para prejudicar alguém. Não, a pessoa pode estar sendo feiticeira sem saber.
que é o caso da droga. Tá, irmãos? A palavra do Senhor também nos diz que não participarão do arrebatamento os incrédulos. Quem são os incrédulos? Tem os ateus, né, que falam abertamente que não creem em Deus. Mas olha só, se Deus não existisse, nem os ateus existiriam, porque eles só são ateus porque Deus existe e eles dizem não crer em Deus, né? Então, olha só, os incrédulos, os ateus, ou aquele que muitas vezes está frequentando uma igreja, vive dentro de uma igreja, mas é incrédulo, não crê no poder de Deus, não crê no que o Senhor pode fazer, prefere acreditar no mundo do que na palavra do Senhor, esse não vai subir. A palavra também nos diz que não participarão do arrebatamento os não purificados pelo sangue de Jesus. Isso aqui é óbvio, né? É uma coisa que não tem como alguém contestar. Como que alguém quer ser arrebatado e não foi purificado pelo sangue de Jesus? Não pediu perdão pelos seus pecados. Não mudou de vida. Porque não adianta pedir perdão hoje e amanhã voltar a fazer tudo de novo a mesma coisa. Então, os não purificados pelo sangue de Jesus, aqueles que não dão o valor devido ao sangue de Jesus, que até falam, o sangue de Jesus tem poder, mas falam por falar, porque vê outros falarem, porque usam como se fosse uma palavra mágica, que nem o abracadabra que os mágicos falam. Os cristãos muitas vezes dizem o sangue de Jesus tem poder, mas falam meramente por falar, sem dar o devido valor ao sangue de Jesus que foi derramado até a última gota para salvar o ser humano. Então o sangue de Jesus, ele é tão perfeito, ele é tão puro, que ele não deve estar assim na boca das pessoas de qualquer maneira. Cuide quando você falar. Ah, pastora, então eu não posso mais falar, o sangue de Jesus tem poder? Pode e deve. Mas no momento certo, na situação certa, com motivo para isso. Não por qualquer coisinha. Não por bobagem. Tem gente que, sei lá, vamos dar um exemplo aqui bem... chega o boleto do mês. Ai, o sangue de Jesus tem poder. Mas espera lá, foi você que gastou, então o boleto ia chegar. Então, o que é que o sangue de Jesus tem a ver com a dívida que você fez? Mas daí usam o nome de Jesus para dizer, ai, e agora? Né? Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Mas o sangue de Jesus, então, eu usei esse exemplo para você notar, não deve ser falado por qualquer coisa. Tem que ter respeito. Tem que ter conhecimento do que o que significa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado por nós, para nos salvar. Por quê? Porque ele não tinha nenhum pecado. Ele assumiu os nossos pecados. Se Jesus tivesse praticado um único pecado, ele não poderia ter nos salvado, porque o sangue dele teria sido corrompido, né? Pelo pecado, então, que ele teria praticado. Mas graças a Deus ele nunca pecou, então o seu sangue pode nos salvar. Amém? Então o sangue de Jesus é precioso. Não fale por bobagem. E aquele que não for purificado por esse sangue, quer dizer que não se arrependeu dos seus pecados, que não mudou de vida e que não conhece o verdadeiro valor do sangue de Jesus, não vai subir, não vai ser arrebatado. E não sou eu que estou falando isso, eu não posso julgar ninguém. Mas a palavra de Deus nos diz isso. Isso aqui, se você quer depois ler, está em Hebreus capítulo 9, do versículo 14 ao 28, fala sobre isso. Eu não estou passando aqui os versículos agora por causa do tempo. Mas quem que não vai ser arrebatado também? Os que amam o mundo e as coisas que há no mundo. Eu falei aqui, não sei, acho que foi domingo retrasado, não me lembro, na hora do louvor. Eu falei que tem gente que diz, eu quero que Jesus demore mais um pouco. E tem gente que fala isso pensando na salvação da sua família. Aí é diferente.
Mas mesmo assim nós temos que ter aquele desejo de que Jesus venha logo. Mas tem gente que diz, eu queria que Jesus demorasse só mais um pouquinho para dar tempo da minha família se converter. Né? Aí tudo bem, ainda a gente entende isso. Mas tem gente que diz assim, não, eu quero que Jesus demore. Porque para mim a vida é muito boa, eu amo viver aqui. Eu quero continuar aqui. Eu gosto de fazer as coisas que eu faço. Então é porque você ama o mundo. Quem não deseja que Jesus, a não ser tirando esse caso aí que eu falei, mas quem não deseja que Jesus volte logo, é porque ama o mundo e as coisas que há no mundo. Porque quem ama a Jesus quer que ele venha, agora, nesse exato momento. Porque tudo que Jesus tem preparado para nós, irmãos, é tão maravilhoso que as coisas que você possa achar melhor neste mundo não se compara a isso aqui, do que Jesus tem para nós nos esperando no céu. Então por isso nós temos que desejar a volta de Jesus. Venha Jesus, venha nos buscar, venha nos levar para casa. O mundo está difícil. Quem é que concorda comigo que o mundo está terrível? Está difícil, de aguentar. Nós não somos daqui, irmãos. Cada vez pior. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. Então, se nós somos cidadãos do céu, o que é cidadão? É aquela pessoa que pertence ao céu. Então, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que desejar estar no céu, que é a nossa casa, que é o nosso lugar. Esse mundo não é nosso. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então a pessoa que ama esse mundo, olhe para dentro de si mesmo, se arrependa, peça perdão a Deus. Porque tem coisa errada aí. Porque o cristão verdadeiro, ele vive no mundo, não vai se matar. Enquanto Deus quiser que nós estejamos aqui, estamos aqui. Mas não amamos o mundo, nem as coisas que tem no mundo. Precisa trabalhar, precisa comer, precisa se vestir, precisa muito de tudo isso. Mas com o coração no céu. Nosso lugar não é aqui. Amém? E aquele que deseja estar aqui, não vai ser arrebatado. Os que amam o mundo e o que neles há, vou te dar a referência desse também, 1 João 2, 15 e 17. Então não ame o mundo. Você querer viver, amar a tua vida, a vida que Deus te dá, é uma coisa. Nós somos gratos a Deus pela vida. Mas nós não temos que amar o mundo em que nós estamos, porque nós estamos aqui como pessoas... Como é que eu vou falar para você? Somos peregrinos, isso a Bíblia fala, mas não é isso que eu quero dizer. Nós somos pessoas estranhas ao mundo, porque nós não combinamos com o mundo. Quem tem Jesus verdadeiramente no coração, não se encaixa ao mundo. Então, se o mundo vai para a esquerda, eu vou para a direita. Amém? Outro tipo de pessoas que não vão ser arrebatados. Hebreus 4, 7. Aqueles que têm o coração endurecido. Irmãos, o que a gente está vendo muito hoje são pessoas que se dizem cristãos, mas que o coração é coração de pedra. É um coração duro. É um coração que não deseja bem para ninguém, que não quer ver o bem de ninguém. Se puder fazer o mal, faz. Se puder puxar o tapete, puxa. O que é isso? Isso nunca foi cristão na vida. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Então, ser cristão é ser aquilo que Jesus é. Jesus nunca prejudicou ninguém. Então, como que uma pessoa vai querer prejudicar o outro? É ter o coração endurecido. Não se arrepende. Não deixa que o Espírito Santo molde seu coração e transforme o coração de pedra em coração de carne. Coração de carne é amolecido. Não estou falando de carne, pecado. Não, eu estou falando de coração mole. Coração submisso a Deus. Coração submisso e obediente ao Espírito Santo. Então, quem não tem um coração submisso ao Espírito Santo,
Seu coração está endurecido. Ele pode ver alguém sofrendo, mas ele não se importa com nada. Se vire, eu cuido da minha vida. Né? Não é assim que deve ser. Então, se você vê alguém sofrendo, ajude, faça aquilo que você pode fazer. Porque olha só, se não fizermos aquilo que podemos fazer por alguém que está em dificuldade, por alguém que está sofrendo, no dia do tribunal de Cristo, o Senhor que enxerga o coração, que sonda o coração, Ele vai enxergar, Ele já enxergou e vai julgar isso aqui no dia do tribunal de Cristo. Você podia ter ajudado e não ajudou. Então é esse tipo de coisa que vai acontecer no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para revelar a intenção do coração. Porque eu não vejo a intenção do teu coração, você não vê a intenção do meu coração, mas Jesus vê. Amém? Então o tribunal de Cristo é diferente de outros julgamentos, porque vê a intenção do coração. Então não tenha um coração endurecido. Ajude. Ore. Faça a tua parte. Quem não vai ser arrebatado? Os tímidos e covardes que recuam. Esses tempos eu preguei aqui sobre os tímidos, né? Apocalipse 21:8 nos fala disso. Quem são os tímidos e os covardes? São aqueles que dizem que amam a Jesus, que servem a Jesus. Agiram igual Pedro. Jesus, eu nunca vou te negar, eu morro por você, mas eu não te nego. Na mesma noite ele negou 3 vezes. Só que ele se arrependeu e Deus perdoou. E usou grandemente a vida de Pedro. Só que aqui, quando fala de tímidos e covardes que voltam atrás, são aquelas pessoas que acham que estão servindo a Jesus, mas na primeira dificuldade, no primeiro problema que aparece, não, eu não quero mais. Não quero mais saber de Jesus, está muito difícil. São os tímidos, aqueles que olham para trás. Aqueles que voltam atrás. E Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então não sou eu que estou falando, é Jesus. Tá, irmãos? Eu só estou transmitindo o recado de Jesus. Então não seja tímido. Ou seja, a coisa vai ficar pior, a vida vai ficar pior para os cristãos, tenha certeza disso. Tenha certeza disso, principalmente com tudo que está acontecendo agora. Não vou estar falando agora aqui, mas está piorando, o cerco está fechando. Se você for cristão de verdade, você tem que aguentar. Agora, se você não for cristão de verdade, você é um tímido, um covarde, aí você volta para trás. Você nega Jesus para ficar bem no mundo. Né? Aqui também fala, né, em Apocalipse 21:8, mesmo capítulo, dos fornicários, os que praticam atos imorais, né? Também fala dos abomináveis. Então são pessoas, né, que praticam coisas que diante de Deus são considerados abominações. E essa área aqui eu não vou estar especificando, mas tudo que diz respeito a orgias, a relação sexual, esse tipo de coisa. Tá, irmãos? Então, quem faz esse tipo de coisa, quem gosta de pornografia, como que vai ser arrebatado? Como que vai ser arrebatado? Não tem como, né? E uma coisa que está prejudicando muito agora, e que vai prejudicar mais ainda, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas que estão liberando pornografia para crianças. Quem é que já viu essa notícia? Irmãos, que absurdo. E que a partir de 1 ano e 7 meses, as crianças já têm que ter contato com essa promiscuidade, para crescer já sabendo. O que é isso? 1 ano e 7 meses, a criança não sabe nem falar ainda. Então, cuidado. Não se envolva com esse tipo de coisa.
Desligue o computador, desligue a internet se você tem algum problema com isso. Não caia nessa armadilha do diabo, não caia em nenhuma, mas ele tem usado muito essa para afastar as pessoas de Deus. Então o arrebatamento vai acontecer e essas pessoas aqui, segundo a Bíblia, não é segundo as minhas palavras, mas segundo a Bíblia, não vão ser arrebatadas. Então, repetindo para você guardar, dia do homem, tempo da história do homem, né? Em toda a humanidade, em toda a história em si, né? Dia de Cristo. Começa com o arrebatamento, tem o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Agora eu vou ter que falar mais rapidinho um pouquinho, que já está quase no horário, né? Tem também o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? O Senhor não é o mesmo Jesus? É. Mas 1 Tessalonicenses 5 tem diferença, né? Dos dias 5:2. Foi um dos versículos que nós lemos no início. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse dia do Senhor que fala aqui, o arrebatamento é o dia de Cristo. O dia do Senhor vai ser a manifestação pessoal e visível de Jesus, tá? No mundo. O que é isso? Vai ser no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, e vai durar 1000 anos, então é o milênio, certo? Dia de Cristo, arrebatamento, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Dia do Senhor, o milênio. O que é o milênio? Período de 1000 anos que Jesus vai estar governando aqui na terra em pessoa, fisicamente. Tem gente que acha que porque Jesus ele vai só vir em espírito. Não, ele vai estar em pessoa, física. Jesus é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Ele vai estar aqui porque no final então da tribulação, como nós já falamos, ele vai descer na sua segunda vinda junto com todos nós que formos arrebatados para instalar, vamos dizer assim, o milênio na terra. E ele vai governar, então, por um período de 1000 anos, o diabo vai estar preso no abismo, e vai ser um período de paz, de alegria, de bênçãos. Por quê? Porque a direção de Jesus, o reino de Jesus, a maneira que ele governa, é justa e perfeita. Então, por 1000 anos vai ter paz na terra, né? Então, esse aqui é o dia do Senhor, quando ele se manifestar fisicamente, visivelmente, no final da grande tribulação, para começar o milênio. Certo? Estão entendendo, né, irmãos? Está fácil de entender, né? Dia do homem, dia de Cristo, dia do Senhor. E também, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 13. Aqui nos fala do dia de Deus. Pastora, mas Jesus não é Deus? É. Mas Deus é trino. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade divina. Então, aqui tem o dia do Pai, o dia de Deus. Como assim? É o tempo do juízo final. Tá? Vamos ler 2 Pedro 3, 12 e 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que está nos dizendo aqui? Que o dia de Deus é o tempo do juízo final, da restauração de todas as coisas, o começo do reino eterno. Então, depois do milênio, Deus vai... É claro que vai ter aquela guerra ali ainda, que Satanás vai tentar, né, fazer contra Deus, mas que ele já está derrotado, mas vai ter essa guerra.
E daí Deus joga, né, para sempre Satanás no lago de fogo. E aí, depois do juízo, então, do trono branco, Deus vai purificar a terra com fogo. Por isso que diz ali, ó, no versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, tudo que existe nesse mundo, irmão, então não adianta mesmo a pessoa amar o mundo. Tudo vai queimar, tudo vai ser destruído, tudo vai derreter. Por mais bonito que seja uma paisagem, uma cachoeira, sei lá, um lugar até criado pelo homem, um parque, um jardim bonito, vai queimar. Por que Deus vai fazer isso? Porque Ele vai purificar a terra de todo o pecado. Então esse é o dia de Deus. É o tempo do juízo final, né? Do julgamento do trono branco, que é para não salvos, e da restauração de todas as coisas. Então Deus vai purificar a terra com fogo, e daí começa a eternidade. O que é isso? A gente diz que começa a eternidade, mas é o começo do reino eterno, porque eternidade para Deus sempre existiu. Deus vive na eternidade. O nosso tempo, por causa do pecado de Adão, foi transformado então em minutos, horas, dias, meses, anos, né? Séculos, milênios. Mas Deus não tem esse tipo de tempo. Ele vive em um tempo único, Ele é eterno. Então Ele vive na eternidade. Só que aqui para nós, seres humanos então, depois que Deus restaurar a terra, purificar com fogo, olha só, quando Deus enviou o dilúvio, Ele depois prometeu para Noé que nunca mais ia destruir a terra com água, mas que seria com fogo. Então agora a Bíblia nos fala com fogo. Então não é que a bola terra vai queimar e deixar de existir. Não, o planeta continua existindo, o mundo nunca vai acabar. Tem pessoas que dizem o fim do mundo. Não, o mundo nunca vai acabar. O que vai acabar é o que tem dentro. Tudo vai ser purificado. Amém, irmãos? Então esse tempo de purificação, para daí para nós começar a eternidade, quer dizer, vamos passar, né, a ter novamente aquele tempo que Adão tinha antes de pecar, que era o tempo de Deus. Deus, Ele vive no tempo que Ele vê o passado, o presente e o futuro. Por quê? Porque o tempo dele é diferente do nosso. Então daí vai voltar a ser assim para nós também. Então esse é o dia de Deus. Amém? Ficou entendido? É importante ter esse conhecimento? É, né? Porque você lê uma coisa na Bíblia, daí lê outra e diz, mas como assim? Dia de Cristo, mas Cristo não é o mesmo Senhor, então por que dia do Senhor? Por que dia de Deus? É porque está determinado certos dias que vão acontecer algumas coisas nesse período de tempo que são relacionadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles agem, né, de maneira diferente, mas são o mesmo. Amém, irmãos? Ficou entendido? Não vai mais ter dúvida, então? Amém. Então, graças a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade... Esse versículo ficou conhecidíssimo por causa do nosso presidente, né? Mas o povo memorizou, graças a Deus. Muito bem, meus amados, então lembre-se disso. O próximo que está para acontecer agora é o dia de Cristo, arrebatamento da igreja. Se prepare para isso, Jesus está vindo nos buscar. Pode ser hoje ainda? Pode ser amanhã? Pode ser daqui uma semana? Pode ser daqui a um ano? Pode. Não sabemos, mas sabemos que vai acontecer. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?